o projeto de uma cinebiografia sobre a vida de Madonna foi oficialmente engavetado. Em entrevista à revista Interview Magazine publicada nesta segunda-feira 22/6, a cantora revelou que após dedicar 2 anos ao roteiro do longa, o filme não sairá do papel devido a impasses financeiros com a Universal Studios. A produção, que era cercada de expectativa, tinha a atriz Julia Garner, de 32 anos, como a principal cotada para interpretar a rainha do pop. No entanto, a visão artística de Madonna e as limitações do estúdio entraram em conflito. Eu e a Universal tivemos um desentendimento em relação ao orçamento, porque eu precisava de um investimento grande. Vivi uma vida extraordinária e passei por muita coisa. Precisava de recursos à altura para contar essa história, explicou a artista. Madonna chegou a sugerir que as filmagens ocorressem na Sérvia como uma estratégia para reduzir os custos, mas a ideia não avançou. Após a suspensão do filme, a cantora revelou ter recebido um convite da Netflix para desenvolver uma série biográfica. O projeto, porém, esbarrou em questões contratuais complexas. Segundo Madonna, ela não teria o direito de utilizar o roteiro que ela mesma escreveu para a Universal, a menos que o recomprasse por um valor que considerou abusivo. Após passar cerca de 9 meses em busca de um profissional que pudesse viabilizar a série sem sucesso, a artista decidiu seguir em frente. Todo esse processo de desgaste nos projetos audiovisuais acabou servindo de combustível para um novo momento criativo. A experiência culminou na produção do álbum Confession Segunda, que já tem data para chegar às plataformas. O lançamento está previsto para o dia 3 de julho. É impressionante como a trajetória da Madonna sempre foi marcada por esse embate constante entre a visão artística intransigente e as exigências brutas da indústria, né? Quando a gente ouve essa notícia sobre o engavetamento da cinebiografia, não estamos falando apenas de um projeto que não aconteceu, mas de um choque de titãs entre a mulher que redefiniu o pop mundial e os mecanismos engessados dos grandes estúdios de Hollywood. Para entender o peso disso, precisamos olhar para quem é essa figura. Madonna Louise Ciccone, nascida em Bay City, Michigan, não é apenas uma cantora. Ela é uma força da natureza que nos anos 80, saiu de um contexto de privações em Nova York, onde chegou a trabalhar em redes de fast food e posar para aulas de arte, para se tornar a maior estrela que o planeta já viu. A ascensão dela foi meteórica, mas sempre pautada por um controle criativo absoluto. Desde o estouro de Like a Virgin, passando pela reinvenção constante com álbuns como True Blue, Ray of Light e a era icônica de Confessions on a Dance Floor, a Madonna que conhecemos sempre foi a diretora, a produtora e a arquiteta da própria imagem. O caso da Julia Garner, a atriz escolhida para o papel, é um ponto muito interessante. A Julia, que vimos brilhar em Ozark e em Inventando Anna, foi submetida a um processo de seleção exaustivo, quase um treinamento de sobrevivência, para viver a rainha do pop. É curioso notar como esse processo de escolha, que envolveu meses de testes de dança, canto e interpretação, reflete a própria história da Madonna. Ela sempre foi uma caçadora de talentos, alguém que sabe exatamente o que quer, e o fato de terem escolhido a Julia, que possui essa intensidade dramática, mostra que a Madonna não queria apenas uma imitação, ela queria uma alma que entendesse a complexidade do que é ser uma mulher que desafia dogmas religiosos, o machismo estrutural e a própria mortalidade através da arte. Ver esse projeto esfriar é frustrante, mas, sendo bem sincero, não me surpreende nem um pouco. A Madonna sempre foi uma profissional que exige o máximo, e quando ela diz que precisava de recursos à altura, ela não está sendo caprichosa, ela está sendo fiel à escala da própria vida. Estamos falando de uma mulher que foi censurada pelo Vaticano, que enfrentou a crise da AIDS de frente quando ninguém queria tocar no assunto, e que mudou a moda global incontáveis vezes. Colocar tudo isso num filme demanda um orçamento que muitas vezes os estúdios veem apenas como um risco financeiro, ignorando o valor cultural imensurável de uma narrativa tão grandiosa. O impasse com a Universal e a posterior tentativa frustrada com a Netflix revelam muito sobre como o mundo do streaming e dos grandes estúdios lida com artistas de calibre histórico. Existe uma luta ali pela propriedade intelectual que é cruel. A Madonna escreveu o roteiro, colocou a alma ali dentro, e o sistema impõe barreiras contratuais que, na prática, impedem que a artista seja dona da sua própria história. Isso me faz pensar muito sobre o que mudou na indústria. Antigamente, uma estrela desse porte conseguia quase tudo o que queria. Hoje, os algoritmos e os orçamentos de marketing ditam o tom. A ideia dela de filmar na Sérvia, por exemplo, mostra uma Madonna que ainda tem aquela garra de quem começou dançando no clube danceteria, procurando alternativas, querendo fazer acontecer. Ela não é alguém que se acomoda.
E é exatamente por isso que eu acho que esse fracasso foi o estupim para o novo álbum, o Confession Segunda. Olhando para trás, a Madonna sempre usou o trauma e o desgaste como combustível. Quando o álbum Erótica foi massacrado pela crítica e pelo público conservador, ela entregou Bad Time Stories e depois, a obra-prima Ray of Light. Quando ela foi criticada por estar envelhecendo, ela lançou Music e provou que o pop não tem idade. A história dela é cíclica. Ela encontra uma parede, bate nela, se irrita, e usa os cacos para construir algo novo e ainda mais audacioso. O título Confession Segunda é um aceno direto a uma das eras mais gloriosas da carreira dela, e eu particularmente acredito que esse álbum tem tudo para ser um divisor de águas. Na minha visão, a televisão e o cinema perderam uma oportunidade de ouro de registrar a vida de uma das pessoas mais influentes do século XX, mas por outro lado, a música ganha o foco total de alguém que está com o sangue nos olhos, indignada e pronta para provar mais uma vez que ela não precisa de um estúdio de Hollywood para ditar o que é relevante. O que a gente precisa entender é que o cenário da cultura pop mudou. Hoje as celebridades são muitas vezes moldadas por assessorias e pela necessidade de agradar o público em redes sociais. A Madonna é de uma geração que não pedia licença. Ela entrava na sala e mudava a temperatura. Quando ela diz que passou por muita coisa e que sua vida é extraordinária, ela está falando de ter sobrevivido a décadas de escrutínio público onde cada erro era amplificado 1000 vezes. Eu admiro essa resiliência dela. A forma como ela lida com a frustração de não ter o filme feito não é de derrota, mas de redirecionamento. Em vez de ficar presa num contrato de gaveta, ela transforma essa energia contida em música. E sendo franco, o público no fundo, talvez queira mais dela o que ela sempre entregou de melhor: a batida, a provocação e a reinvenção sonora. Se o filme não veio, talvez seja porque a vida da Madonna é grande demais para caber em 2 horas de tela. Ou talvez porque o formato cinematográfico padrão seja pequeno demais para a magnitude da trajetória dela. Eu fico pensando no quanto esse episódio serve de lição para novos artistas. O poder da autoria, a briga pelos direitos sobre o que você cria e a coragem de dizer não a um grande estúdio quando a sua visão é desrespeitada são lições valiosas. A Madonna, mesmo após 40 anos de estrada, continua sendo a pessoa mais punk da sala. Enquanto muitos estariam tentando ceder em cada vírgula do contrato para ver o projeto acontecer, ela prefere engavetar tudo a ter sua história contada de forma menor do que ela acredita ser o justo. Isso, para mim, é o que define uma lenda. O fato de ela não ter aceitado as condições impostas pela Netflix, mesmo com todo o apelo que uma série biográfica teria, mostra que ela não tem pressa e, acima de tudo, não tem preço. Ela sabe que o legado dela é maior do que qualquer plataforma de streaming. Estamos ansiosos pelo dia 3 de julho, porque se esse novo trabalho vier com a mesma carga emocional e a mesma raiva criativa que ela descreveu sobre esse processo, podemos esperar algo visceral. O cenário da música pop anda carente de artistas que ainda tenham algo a dizer, e não apenas a vender. A Madonna, mesmo quando engaveta um projeto, acaba ensinando a todos nós que o processo criativo é orgânico, caótico e, acima de tudo, pessoal. Ela não é um produto que você coloca em uma caixa. Ela é uma força que se molda conforme a necessidade. No fim das contas, a cinebiografia pode ter sido engavetada, mas a história da Madonna continua sendo escrita, agora, em forma de batidas e versos que, com certeza, vão ecoar tão forte quanto os seus maiores clássicos. E cá entre nós, é exatamente isso que a gente espera dela, não é? Sempre o inesperado, sempre a superação e, principalmente, sempre nos seus próprios termos. Olha você aí mais uma vez. Não sei se você já é inscrito, mas talvez não, talvez você esteja aqui pela primeira vez. Eu quero te pedir, se inscreve no canal, ajude esse moço aqui. Eu gosto muito de postar notícia, mas é difícil, sabe? Competir com tantos canais grandes e nós estamos postando notícia todo dia, velho. Ó, toda hora, se você for no meu canal, tem uma notícia nova. Amanhã tem notícia nova, não importa se chova, se é férias, se é Natal, se é Ano Novo, se é Carnaval. Bom, notícia tem todo momento. Daqui a pouco tem uma notícia nova. Então, para você ficar informado, só um dedinho aí, ó, puf, me deixou feliz. Eu fico muito feliz quando sobe aqui a inscrição. Eu fico acompanhando toda hora se tem um comentário novo, um like, uma inscrição. E você pode me fazer feliz agorinha. Pum, valeu? Fechou, hein?